Olá, você está no módulo 4. Seja bem-vindo à aula Controlando Esperas Explícitas. Como você deve já ter visto no material didático, esperas explícitas são comandos utilizados para aguardar elementos que podem tomar um pouco mais de tempo para serem apresentados na tela. Bom, vamos ao nosso problema. No site da RSI Store, ao entrar no site, clicar em Cadastre-se e preencher as suas informações, após clicar no botão Salvar, leva-se uma quantidade de segundos até que a janela seja apresentada. Essa quantidade de segundos ela é bastante variável. E é nesse ponto que entra o nosso problema, a questão da espera explícita. Teremos que programar uma espera explícita para guardar essa janela ser carregada. Bem, mas como fazer uma espera explícita? A primeira coisa é você saber o que você deseja aguardar. Então veja, nós desejamos aguardar uma janela que precisa estar visível na tela. Olhando pelo lado da programação, essa janela ela já existe dentro do corpo da página, mas ela ainda não está visível. Então o que eu faço aqui é, com o botão direito em inspecionar, eu vou tentar identificar qual é um identificador único para essa janela. Então veja, aqui existe um ID que é modal alerta. Então o que eu vou programar na minha espera explícita é aguarde até que o elemento com o ID modal alerta esteja visível na tela. E uma vez que ele estiver visível na tela, clique no botão Entendi, que legal. Para que eu saiba qual é o ID desse elemento, eu vou clicar com o botão direito sobre ele e vejo que ele se chama botão Entendi. Uma vez que eu clicar nesse botão Entendi, eu vou ser direcionado à próxima tela, onde eu terei aqui então uma mensagem de sucesso. Botão direito, inspecionar o elemento, veja só, eu não tenho ID para essa mensagem, mas eu tenho aqui uma class, que é a class MSG de mensagem, que define um agrupamento de elementos que dizem respeito a mensagens de sucesso ou falha que venham a acontecer. Então eu posso identificar o elemento através dessa classe dele aqui, que é a classe MSG. E então eu poderia verificar se o texto contido dentro desse elemento é igual a sucesso ao cadastrar o usuário. Bem, vamos ver como isso ficaria em código. Veja que na aula passada a gente aprendeu como criar evidências. E aí eu disse para vocês que nós poderíamos comentar os códigos de teste anteriores, né? Só que veja, uma forma bem mais simples de fazer isso, né? Ao invés de abrir um comentário de bloco aqui para comentar todo esse escopo, é muito mais fácil você simplesmente comentar a anotação. Então eu comento o @test e o método não é executado. Olha só que interessante. Botão direito, Run As, eu nem tenho a opção de JUnit Test, porque não existe nenhum método que esteja marcado com @test. Olha só, se eu tirar aqui o comentário, ao clicar com o botão direito em Run As, vai aparecer a opção do JUnit Test. Bem, só que eu não quero nenhum desses meus dois testes que eu tinha anteriormente. Eu quero apenas o teste que eu vou construir agora, tá? Outra coisa que nós iremos fazer aí é comentar o @after. Por que isso? Para que o navegador não feche. Enquanto estamos em desenvolvimento, o ideal é que você não feche seu navegador, para que você consiga enxergar como está andando a execução dos seus testes. Bem, vou adicionar aqui um @test e vou criar um método void chamado test cadastrar usuário. Nesse teste,
A primeira coisa que eu preciso fazer é preencher todo aquele formulário para que depois eu clique no botão salvar, espere a janela, clique no botão entendi, então valide a mensagem de sucesso. Se você voltar lá no princípio do módulo 2, você vai lembrar que a gente já fez isso, já fez código para isso. Então eu vou vir aqui na classe testes e vou copiar aquele código para que a gente não precise perder tempo automatizando algo que já foi automatizado. Então veja, vou colar aqui. O que eu estou colando aqui? Estou colando aqui somente o clique no botão cadastre-se, o preenchimento do formulário e a seleção da combo cidade. Bem, se você se esqueceu porque eu não estou colocando aqui também a abertura do browser, do navegador, lembre-se que nós aprendemos também no módulo 3 a criar métodos modelo, que são aqueles métodos que nós utilizamos para definir quais métodos de teste vão acontecer antes ou depois de cada teste. E o before é um método de teste, é um método modelo utilizado para executar um bloco de código sempre antes de cada @teste. Bem, então lá no before ele abre o navegador, ele navega até a página principal. Aqui a gente faz a navegação, o preenchimento do formulário, e aqui a gente vai então fazer mais 4 ações: clicar no botão salvar, esperar a janela ser aberta, clicar no botão entendi e então validar a mensagem de sucesso. Esses serão os nossos próximos passos. Bem, para clicar no botão salvar, nós vimos lá que o ID dele é o btn salvar. Então o que eu vou fazer é navegador find element by ID, e aqui eu vou colocar o btn salvar para salvar o botão, para salvar o formulário. Clique. Isso daqui clicará no botão salvar. À espera da janela ser aberta, nós vamos precisar utilizar criar uma variável do tipo WebDriver wait. Vou chamar de esperar janelas. E dentro dela instanciaremos o new WebDriver wait, passando como parâmetro o navegador e também quanto tempo em segundos nós desejamos aguardar na nossa espera explícita. Como eu já disse para vocês, a janela ela leva mais ou menos 20 segundos, né? Até 20 segundos para ser aberta. Então o que nós vamos colocar aqui é o número 20. Uma vez tendo o objeto WebDriverWait já instanciado, o que nós vamos fazer é utilizar dentro dele um método until. O método until serve para aguardar por uma situação esperada. Então, o que nós iremos fazer é passar aqui dentro desse until com um parâmetro uma condição esperada, ou seja, uma expected conditions. Quando eu pressiono ponto no expected conditions, nós vamos ver uma série de métodos. E o método que nós queremos aqui é um método onde nós vamos aguardar até que um elemento esteja visível na tela. Então, vai ser o método visibility of element located. E dentro desse visibility of element located, nós vamos colocar qual é o objeto que nós estamos esperando utilizando o by. Então, by ID, e o ID da janela que nós estamos esperando é mensagem modal. Então, vou colocar aqui mensagem modal, como nós já vimos enquanto inspecionávamos aquele elemento. Após isso, nós clicaríamos no botão entendi, então navegador.findElement by
ID. E aqui no ID, vamos colocar o ID daquele elemento, que é o ID botão entendi ponto clique. Para que no final nós possamos fazer a nossa asserção. Então vou fazer aqui uma assert equals, onde eu vou colocar uma mensagem: o cadastro falhou. Essa é a mensagem se por acaso a minha asserção der errado. E vou colocar aqui, né? Sucesso ao cadastrar o usuário, que era a mensagem que estava dentro daquela janela de sucesso. Se vocês forem lembrar, sucesso ao cadastrar o usuário. E vou aqui identificar aquela mensagem. Se vocês não se lembram, olha só, lembra que a gente identificou aquela mensagem pelo CSS Selector dela, que é a classe MSG. Então olha só, find element by CSS Selector, e aqui eu vou colocar um ponto MSG, que é assim que a gente descreve a CSS Selector para identificar pelaquela mensagem. E vou utilizar o ponto getText para pegar o texto contido dentro desse elemento aqui. Então veja só, a nossa asserção ficou assim: valide algo. Se essa validação for errada, dê a mensagem: o cadastro falhou. O que eu quero validar? Se a mensagem usuário ao cadastrar o usuário está dentro de navegador.findelement.css_selector dentro do message getText, ou seja, o texto que está dentro do elemento que tem a mensagem. Agora vamos testar para ver se isso funciona. Botão direito, Run as JUnit text. Está guardando a mensagem na janela. E o nosso teste passou. Agora eu vou comentar aqui a nossa espera explícita, apenas para que você veja que sem a espera o nosso teste iria falhar com certeza. Botão direito, Run as JUnit test. E olha só a falha que deu: Element not visible exception. Toda vez que você tiver uma exceção, procure observar as informações contidas nela para que você possa entender o que falhou. Nesse nosso exemplo, nós não temos aqui um identificador de qual é o elemento que não estava visível. Então, a ideia é que você desça até o fim da exception e veja em qual linha aconteceu a falha. Veja que foi na linha 121. Então, se eu olhar aqui na linha 121, olha só, o botão entendi não estava visível na hora que essa linha foi executada. Isso porque o botão entendi está dentro da janela do WebDriver Wait. Então, eu vou voltar aqui para que isso funcione corretamente. E é isso, galera. Dentro do material didático você tem diversas outras expected conditions, como por exemplo, a espera por um alerta JavaScript, a espera por um elemento estar clicável, a espera por um elemento que esteja presente dentro do corpo da página, ou mesmo a espera por um texto que está dentro de um campo. Ainda você tem diversas outras expected conditions.
mas com certeza que você mais vai utilizar é uma Expected Conditions como essa aqui. Legal? Na próxima aula falaremos um pouco sobre testes cross-browser. Até lá!